Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então galera, esse é o primeiro vídeo do canal sobre televisores. Quero abordar mais um pouco sobre isso, porque afinal os televisores fazem parte de um home theater também, assim como os projetores. E eu decidi já falar sobre os lançamentos da LG, que na minha opinião são as melhores TVs atualmente no mercado. Desculpa quem gosta de Samsung, eu já fui muito fã também dos televisores, principalmente lá na era LED, mas agora nessa guerra QLED e OLED, na minha opinião, a LG OLED ela tem uma qualidade de imagem melhor, principalmente quando a gente está falando de cinema. E eu vou abordar aqui os dois televisores principais dessa linha, que é o C3 e a G3. A C3, digamos que seria a intermediária mais avançada. E a G3 é a topo de linha da LG. Tem a Z3, que é a primeira TV 8K que vai ser lançada aqui no Brasil, mas depois eu vou fazer um vídeo só dela para a gente poder abordar melhor essa parte do 8K, qual é a real eficiência dela, etc. Isso a gente aborda depois. E também vai ter a OLED M, que é uma TV totalmente sem fio. Então eu não vou abordar essas duas aqui, vou falar da C3 e da G3, que são as mais tradicionais hoje, C2 e G2, do mercado. De cara aqui, a primeira diferença entre as duas é que a C3 ela vai oferecer televisores com polegadas menores do que a 55 também. Ela vai oferecer 42 e 48, além da 55, 65, 77 e 83. Já a G3 vai oferecer 55, 65, 77 e 83. Então essa já é uma diferença. Segunda diferença é o seguinte, a G2, assim como a exemplo da atual, ela só vem para ser fixada na parede, ok? Então ela não tem base, já a C3 tem base. Essa é uma questão, mas quando geralmente a gente fala de home theater, acaba que a TV vai ser fixada na parede, eu acho que não faz uma diferença brutal isso. Tá? Ambas, na verdade, têm o painel OLED Evo da LG, que é um dos melhores, se não o melhor do mercado. Inclusive a LG fornece esse painel para outras fabricantes. Então fica já a questão de que realmente é um painel de qualidade. Mas essa TV ela vai vir, a G3 vem com a tecnologia Brightening Booster, tá? Que a LG chama, que nada mais é entre aspas, é uma camada extra de microlentes que elas ajudam a intensificar o brilho dos LEDs. Com isso, ela tenta tirar um pouco do justamente o que é o calcanhar de Aquiles das OLEDs, que é o brilho. Todas as OLEDs elas alcançam o quê? O preto absoluto, porque elas conseguem realmente apagar o LED quando tem uma imagem escura, de modo que você alcança o preto absoluto, por isso que dizem que ela tem o contraste infinito. Porém, o brilho, a intensidade de brilho do OLED fica para trás em relação às da QLED. E isso é o que a LG agora está tentando alcançar, criando tecnologias para isso. E essa tecnologia, com essa camada extra de lentes, microlentes, ela consegue intensificar o brilho do LED sem exigir muito do LED. Porque se você exigisse muito do LED, você iria estar diminuindo também a vida útil do televisor. E não é isso, que é uma TV que é um investimento alto, e você não vai querer estar trocando daqui a 2, 3 anos, correto? Então ela criou essa tecnologia para poder intensificar sem forçar muito o LED e com isso diminuir a vida útil dele. E por conta disso também ela vem com um dissipador de calor. Isso eu estou falando da G3, tá pessoal? Ela vem com um dissipador de calor justamente porque quando você aumenta a intensidade do brilho, você aumenta o calor gerado na TV. Só para vocês terem uma ideia, essa TV ela vai conseguir alcançar no modo Vivid HDR até 2040 nits. Nits é a medida de intensidade de brilhos que eles utilizam. No modo Cinema HDR, ela vai conseguir alcançar 1470 nits. Em comparação com a TV anterior, a G2, ela conseguiu alcançar 1000 nits. Então, assim, a intensidade de brilho dessa nova geração, principalmente da G3, que é a que vai utilizar essa tecnologia, deu um salto muito importante. Se não for no modo Vivid HDR, você vai ter uma noção que o salto foi mais do que o dobro, certo? Então isso dá o quê? Cores ainda mais vibrantes. E isso que é o que a LG quer alcançar agora. Só para vocês terem um exemplo, as QLEDs da Samsung alcançam a partir de 4000 nits. Então você já tem uma noção de como a OLED fica para trás no quesito brilho. E o brilho dá intensidade, dá uma cor mais viva ainda. Quanto mais brilho, mais intenso você consegue fazer. Mas a LG vem com outras tecnologias. Primeiramente, ela veio com a atualização do processador, que é o Alpha 9 geração 6. Isso já para as duas, tanto para a C3 quanto para a G3.
e algumas tecnologias que dão essa intensidade, melhoram, e são tecnologias de inteligência artificial. Por exemplo, a Super Upscaling Pro. Como o próprio nome diz, você já conhece nos vídeos que eu faço sobre receiver, upscaling é quando você pega uma resolução abaixo de 4K e faz o upscaling para ela chegar nessa qualidade. Lógico, com todo um trabalho de software ali para poder fazer aquilo acontecer. Com isso, ela diminui o ruído da imagem e também mantém os granulados intencionais do filme, né? Tem filmes que têm um estilo de filmagem, então para não ficar aquela coisa muito artificial, isso é interessante. E também teve a atualização da tecnologia Dynamic Tone Mapping Pro. Essa tecnologia já tinha nas anteriores, na C2 e na G2, porém agora teve uma atualização importante que vocês vão entender. Primeiramente, o que é essa tecnologia? Ela divide a tela em blocos para poder reconhecer quais os locais específicos precisam ser aprimorados, tanto em brilho, cor, contraste, o que for. Nas anteriores, ela dividia a tela em 5.000 blocos. E aí, dentro desses 5.000 blocos, ela fazia a busca onde ela tinha que aprimorar essa imagem. Agora, ela divide a tela em 20.000 blocos, ou seja, está muito mais específico a definição e a decisão de qual ponto, aonde ela vai fazer. Então isso aprimorou demais, né? No caso aí, ela subiu 4 vezes o que era das anteriores. Ela tem outra tecnologia também que já havia na C2 e na G2, que é o Object Enhanced. Que no caso, o que ela faz? Ela aprimora os objetos que estão em primeiro plano. Isso é uma leitura rápida que ela faz da imagem para aprimorar esses objetos do primeiro plano e assim dar mais destaque ainda para o objeto que realmente está ali para ser destacado. E a extensão dessa tecnologia é a HDR Expression Enhancer. O que é essa tecnologia? A partir desse modo do primeiro plano, do Object Enhanced, primeiro, que ela já dá o destaque, ela faz o mapeamento do tom da imagem que está em primeiro plano para ver o que ela tem que melhorar ali já naquela imagem. Então, primeiro vem o Object Enhanced e destaca a figura que está em primeiro plano. Depois vem essa tecnologia, Expression Enhanced, e faz o mapeamento do que ela tem que melhorar naquele primeiro plano. Então, é uma tecnologia conjunta. E isso aprimora ainda mais a imagem. Quem tem uma C2 ou uma G2 sabe a qualidade da imagem que essas TVs têm. Agora vamos falar também do áudio, né? É importante pra gente, principalmente que trabalha aqui na parte de home theater, saber o que ela traz de novidade nessa parte de áudio. Primeiramente, uma coisa que eu ainda não aceito muito nas TVs, mas tem, que é o Dolby Atmos, que a própria TV faz. As anteriores faziam o formato 7.1.2 e essa agora promete o formato 9.1.2. É o formato no qual ela mesma, em tese, reproduz o Dolby Atmos com os alto-falantes dela. Eu já falei isso aqui algumas vezes no canal, eu acho muito difícil substituir as caixas nos posicionamentos ou até uma soundbar pelo alto-falante da TV. Mas é uma tecnologia que ela traz. Eu não acho que é algo que importe muito na hora de você definir, porque você vai acabar comprando uma soundbar no mínimo para estar colocando ali, ou um home montado. Ela também tem um novo recurso de áudio que ela aprimora as vozes secundárias para elas não ficarem abafadas em relação ao som de graves que está acontecendo no ambiente. Então tem sempre aquela voz destacada, que é o primeiro plano, tem uma voz secundária das pessoas falando ali com a pessoa principal, vamos dizer, e quando ocorre alguma outra sonorização, geralmente essas segundas vozes ficam ruins de se ouvir. Por isso que muitas vezes a pessoa, mesmo assistindo dublada, acaba colocando legenda para poder entender. E ela tem essa tecnologia para conseguir destacar também as vozes secundárias, tudo isso por conta do processador Alpha 9 sexta geração, que vai fazer todo esse mapeamento de imagem e de áudio muito rápido para vocês poderem ter a melhor reprodução possível. Agora falando de soundbar, como eu disse aqui, assim como a Samsung já tem essa tecnologia, a LG também vai ter agora de que quando você instalar uma soundbar da LG, família toda LG, você não precisa desativar os alto-falantes da televisão. Na verdade, você vai fazer um sincronismo, que é o Orchestra Wall, que ele vai sincronizar o áudio dos alto-falantes da TV com o da soundbar. E dessa forma você vai ter a sonorização ainda mais amplificada, porque a TV vai funcionar como um conjunto junto com a soundbar. Se vai funcionar bem ou não, só em testes, né? Porque o alto-falante da TV costuma não ser da mesma qualidade que a soundbar. E com a Samsung eu já tive essa experiência e o cliente mesmo decidiu deixar só a soundbar funcionando. E também vai ter a conexão sem fio com a soundbar da LG
Dessa forma você não vai precisar passar cabos para conectar a soundbar com o televisor. Agora, uma coisa importante que eu achei aqui foi a adição do DTS via pass-through. Ela não trabalha, ela não lê o DTS e solta o áudio DTS para você, ela só trabalha com Dolby Atmos, porém ela tem o pass-through DTS. Mike, para que eu vou querer o pass-through DTS? Por exemplo, a Disney Plus já está oferecendo conteúdo IMAX Enhanced. Para quem não sabe, o IMAX Enhanced é um sistema no qual tem um aprimoramento de áudio e vídeo. O áudio é pela DTS e o vídeo pela IMAX. E eles fizeram essa composição e trabalham juntos. Quando você hoje assiste um conteúdo em IMAX na Disney Plus, você está usando a tecnologia IMAX de imagem. Porém, o áudio vem do Dolby Atmos, via ARC. E agora, com a LG também processando o DTS, vai vir o DTS-X, DTS-X Pro, qual que seja ali, via ARC, ou seja, você vai ter realmente o IMAX Enhanced, o formato IMAX Enhanced funcionando a pleno vapor por conta desse codec adicional. Todas as TVs atualmente que eu conheço só trabalham com Dolby. Agora tendo um formato DTS no codec, isso é muito importante porque as outras vão acabar acompanhando essa leva da LG. O WebOS 23, ele foi atualizado, ele está mais clean, está um pouco mais limpo, mas ele é muito fluido, como sempre foi, na minha opinião. Por isso que eu sempre gostei dos televisores da LG também, porque a área Smart dela é muito fluida para mexer, na minha opinião. Tem gente que odeia aqueles controles Magic Control, de ponteiro. Eu já acho muito prático, vai muito da pessoa. E para finalizar aqui a parte gamer. Isso eu estou falando porque os receivers também estão investindo pesado nessa área gamer. E a TV, obviamente, por ser um aparelho que recebe a imagem, ela precisa se dedicar a essa parte. Então, tem todos os recursos para gamers disponíveis hoje no mercado. O modo automático de baixa latência, taxa variável de frames, 4K 120 Hz. Ela tem um modo game que ela tira um pouco da questão dos processadores de imagem, mas para priorizar a agilidade de comunicação entre ela e o videogame. Coisa de 1 milissegundo, que é essa latência que ela vai ter. E isso vai ajudar, obviamente, principalmente quem joga online, modo competitivo e coisas do tipo. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa aqui nos comentários se você... Mike, aborda do modo assim, faltou isso, porque é a primeira vez que eu estou falando sobre televisores e eu quero abordar mais sobre televisores, porque são essenciais no home theater. Televisores e projetores. Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo aí, galera. Um abraço, deixe seu like.